presentes e todos os presentes, muito boa tarde. Essa é uma iniciativa da COP-TI, Colaboração e Disseminação de Conhecimento para Pequena e Média Empresa do Brasil. Estamos aqui reunidos em mais uma das nossas lives, levando aqui um pouco de conhecimento de segurança da informação para as nossas pequenas empresas aqui, disseminando um pouco de conhecimento e padronização, pensando principalmente em padronizar. Nosso objetivo aqui é levar um pouco desse conhecimento, principalmente para a pequena e média empresa, no que se diz respeito à segurança. Afinal de contas, todos os dias alguém está tentando roubar os nossos dados e interromper as atividades da nossa empresa quando a gente fala em uso da tecnologia da informação no nosso dia a dia, né? Eu sempre brinco que agora não é mais se, é quando, né? Quando um hacker vai parar a nossa empresa, quando um hacker vai te atacar. Ele está atacando você todo dia, então a gente está tentando fazer o quê? Está tentando fazer com que isso não aconteça, tentando impedir que você ou a sua empresa seja melhor protegido, seus dados estejam mais protegidos. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função, levar um pouco desse conhecimento. E para isso a gente não vai reinventar a roda, não é verdade, gente? A gente tem uma série de padrões internacionais sendo estabelecidos, desenvolvidos por governos de diversos países, e a gente tem aqui levado esse conhecimento através do NIST, um padrão estabelecido aí pelo governo americano, né? Avança, por favor, aí, já avancei aqui, onde que foi criado um framework, um modelo, que é o NIST. O NIST aí tem aí um padrão, e a partir do NIST foi criado o CISC, através do Center for Internet Security, que é um padrão aí, um grupo de padrões de segurança, onde através de um grupo de 18 grupos de instruções, a gente pode controlar aí até 156 itens, que dá aí uma noção de segurança, um parâmetro de como as empresas podem controlar. Isso a partir de um nível de maturidade. Então, para uma pequena empresa começar a falar de segurança da informação, controlar os seus itens, a gente tem aí pouco mais de 56 itens para a gente começar a falar. E a cada semana a gente está tratando de um item. E cada um de nós vai falando desses itens, e nós, enquanto MSPs, enquanto empresas que fazem gerenciamento, né, presta serviços gerenciados às nossas empresas, adotamos esse modelo para que a gente possa levar um pouco mais de segurança e controle a essas pequenas e médias empresas. Então, disseminar esse conhecimento, levar um padrão, nos ajuda a manter a segurança da informação nas empresas a quais nós prestamos serviços. Não é verdade, pessoal? Então, nada melhor do que disseminar o conhecimento, dar consciência aos gestores, aos empresários, para que eles possam proteger melhor os seus dados. Afinal de contas, hoje, o maior ativo de uma empresa, qual é? Seus dados, suas informações. E hoje quem vai dar um banho, vai dar o show hoje aqui, né? Fala, meu amigo. Assuma o microfone, assume o comando, é todo seu. Vamos lá. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Cara, eu sempre gosto das apresentações do Guiral, cara. Cara. Bom, pessoal, um abraço para vocês aí. O Guiral, só antes, talvez eu gostaria só de enfatizar um pouquinho o que é um pouco mais a COP-TI, né? Vamos lá, por favor. Tá. Bem, para quem não conhece, tá? A COP-TI nada mais é que nós, essa é a verdade, né? Nós, cada um representando a sua empresa, tá? Somos empresas, acho que somos hoje 12 ou 13, Guiral. Já estamos grupo, né? em 15 pessoas, 15 profissionais aí da área de TI, que tropeçaram aí, né? Se encontraram já há mais de 5 anos, começamos aí, graças a um programa que a gente participa pela Dell, somos Dell Experts, como a gente fala, e a partir desse programa, há mais de um ano, nos reunimos, né? Nesse intuito de levar, disseminar esse conhecimento. E vamos nos aprofundando, entendendo como que a segurança é importante, um dos instrumentos mais importantes para a pequena e média empresa no Brasil. E a partir disso estamos fundando aí uma associação, e essa associação tem como objetivo principal disseminar conhecimento, levar o conhecimento para a pequena e média empresa, e estabelecer isso como um padrão.
né? Ou seja, usar esses conceitos todos que existem no mundo, que falam de conhecimento, de padrões de segurança, né? Para que a pequena e média empresa possa ter acesso a isso. Então, o primeiro intuito nosso, disseminar conhecimento de segurança da informação. É isso mesmo. Obrigado, Guirão. Tá? Então, a gente já vem tocando esses eventos há bastante tempo. Tá? Então, a gente está usando hoje o padrão do Syscontrol, que é baseado no NIST. Tá? Então, hoje eu vou tratar do controle número 5. Tá? Esse é o gestão de contas. Tá? Para mim, hoje é um controle, talvez um dos mais fáceis de entender dentro do Syscontrol. Porém, para mim, eu julgo que é o mais importante. Tá? E por que é o mais importante? Tá? Hoje, as contas, né, usuário e senha, vamos falar assim, em palavras bem diretas, tá? É o maior alvo de ataque. Todo mundo hoje, quando quer fazer um ataque, algo parecido assim, o primeiro alvo, ele precisa saber o usuário e senha de alguém. Tá? Então, por isso que é importante a gente gerir essas contas. Tá? E o que estabelece o controle número 5? Tá? Eu tenho que ter inventário dessas contas. Tá? Eu só consigo controlar aquilo que eu meço. Então, se eu não medir as contas e não ter a listagem delas, eu não tenho controle sobre elas. Tá? Então, é normal, tá? A gente ter contas fantasmas, às vezes, que eu digo. Pessoas que já saem da empresa há muito tempo, tu vai lá descobrir que elas estão lá ainda. Tá? E elas podem ser alvo de ataque sem a gente saber. Tá? Usar senhas exclusivas, hoje isso a gente bate mais na tecla, né? Direto nisso, né? Não sair misturando senhas, não usar a mesma senha para diversos aplicativos ou diversos sites, tá? Porque colocar a mesma senha no site, esse site pode ser hackeado, a senha pode ser descoberta e o pessoal vai tentar usar essa mesma senha nos outros demais sites. Então, por isso, né? Então, pelo menos, né? Eu sei que é difícil às vezes, né, mas pelo menos divida a senha de uso profissional e as senhas de usos pessoais. Pelo menos isso. O certo é cada site, cada aplicativo tem a sua senha. Mas eu sei que às vezes é impossível quase de ter isso aí. Tá? O outro item, tá? É desabilitar as contas inativas. Tá? Então, isso a gente chama de higienização das contas. Tá? Que de vez em quando, passar numa listagem delas lá, né? E remover as contas com mais de 45 dias de inatividade. Depois eu vou mostrar como a gente pode fazer isso, dar um exemplo disso. E um outro item que trata, né, dentro do Syscontrol, né, é restringir os privilégios de admin. Tá? Ou seja, procure ter o menos de administrador possível dentro da rede. Tá? Uma recomendação, tenha pelo menos dois administradores. Tá? Isso eu já passei na pele por isso, já pessoal. Tá? Então, eu tive problema com o meu celular e minha autenticação de duplo fator estava no meu celular. Tá? Então, eu tive que pedir para o segundo administrador resetar o meu MFA para eu poder ter acesso de novo. Tá? Isso é a própria recomendação da Microsoft. Tá? Então, restringe a quantidade de administradores, mas pelo menos tenha dois. Tá? Porque se um der problema, o segundo salva o primeiro. Tá? Então, isso é fato. Tá? Mas vamos lá. Tá? E como é que a gente faz isso na prática? Tá? Então, a gente tem algumas sugestões. Tá? Então, vamos lá. Restringe ao máximo, tá, a criação de administradores e global aos admins. Porém, mantenha sempre duas contas de administrador. Se possível, atribua as funções específicas e permissões personalizadas para os administradores. Por exemplo, o seguinte, tu tem uma pessoa responsável por resetar as senhas do pessoal. Cara, bota essa função somente para ele. Ele não precisa criar usuário, apagar o usuário. Não, essa função é dele. Não, tem um pessoal do time que cuida do Teams. Então dá a função para ele só para o Teams. Não precisa dar uma função global. As senhas, vamos lá, a famosa senhas, né? Cara, hoje em dia já se fala no mínimo de 8 caracteres, tá? E se possível não, né, Guilherme? Quase que item obrigatório ativar o MFA.
Depois eu vou contar um caso que eu tive semana passada. Regularmente, elimine as contas não utilizadas. Tá? Então, faça, escaneie, dê uma olhada na listagem dos usuários, né, de tempos em tempos. Daquele que tiver desconfiado, bloqueie a conta, né, e o que tiver certeza, elimina ela, se possível mesmo. Né? E outra sugestão que eu dou também é concentre o máximo possível da autenticação em um único local. O que quer dizer com isso? O seguinte, hoje em dia a gente tem diversos sistemas, e cada sistema tem um usuário e senha. Tá? Então, a sugestão é concentrar, por exemplo, a autenticação tudo dentro do Azure AD. Né? Que os aplicativos consultem o Azure AD, né, na hora de entrar, o usuário e senha. Quem vai fazer a autenticação é o Azure AD. Então, diminui a quantidade de listagem de usuários, de banco de dados de usuários, né, num único ponto. Então, quando tem que alguém sair da empresa ou entrar na empresa, é um único ponto de controle, é um Azure AD ou um LDAP da vida ou algo parecido. Então, diminui os riscos da gente deixar conta fantasmas ou deixar algumas brechas espalhadas por aí. Tá? Então, para quem trabalha hoje, sabe que, cara, tem o usuário e senha no sistema de ticket, tem o usuário e senha no sistema de RMM, tem o usuário e senha no meu Office 365. O meu sonho, cara, é poder ter tudo concentrado dentro do Azure AD. Tá? E semana passada, então, a gente colocou no ar 3 sistemas, né, onde o pessoal estava fazendo esse sistema, e a gente auxiliou eles a fazer a autenticação dentro do Azure AD. Tá? Um deles foi um sistema da TOTUS e outros 2 foram sistemas a pedido do cliente. Tá? Para tudo, justamente para facilitar o controle do usuário. Tá? Hoje o próprio Windows 10 e o Windows 11 já permite, né, a gente chama join no Azure AD. Ou seja, quer entrar com o meu usuário e senha do Azure AD, e não mais o usuário e senha da minha máquina particular. E na prática, como é que a gente bota isso, né, na prática mesmo? Então, vamos lá. A gente usa algumas ferramentas para isso. A gente tem alguns exemplos. Tá? Vamos lá. Eu notei uma ferramenta, é o Azure AD, tá? Que é justamente para concentrar a relação de usuário e senhas e dar as permissões, né, de qual aplicativo ele pode ser usado. Tá? Como um segundo nível, né, porque o Azure AD ele é de graça, podemos dizer assim. Né? Então, tu abriu uma conta dentro do Office 365, né, tu já tem ele. Então, tu pode sair usando ele. E se quiser aprimorar o nível de segurança, pode contratar o Azure AD Premium P1 ou P2 para melhorar ainda o controle em cima dessas contas. Tá? Uma segunda conta que a gente usa de vez em quando, tá, é da SolarWinds. Tá? A SolarWinds... Opa, até escrevi errado ali, ó, Henrique. Eu botei SolarWindows. Agora que eu ia ali. Tá? Ela tem uma ferramenta chamada Inactive Users Account. Tá? Então, essa é uma ferramenta que ela varre o Active Directory, procura por contas que não fizeram logon nos últimos 90 dias como padrão, e ela elimina, né, de forma automática ou de forma manual. Então, é uma ferramenta que ela pode ser usada, para fazer dentro do AD local. Tá? E outra, né, muito conhecido de nós aqui, é o PowerShell. Tá? Então, dentro do PowerShell, a gente pode criar scripts, né? Tem muitos scripts já prontos, né? Onde a gente pode listar usuários nativos, listar quem são os global admin da rede, né? E até mesmo fazer o bloqueio deles, né? Ou a eliminação desses usuários. Tá? Uma ferramenta que eu gostaria de ter, deveria ter botado, não botei, tá? A gente tem que ter uma ferramenta como um cofre de senhas. Tá, como um password safe da vida ali, né, para cadastrar nossas senhas, né, e armazená-las de forma seguras. Tá? Esquecer os Excel da vida, os Word da vida, onde vai estar anotando usuário e senha das plataformas. Tá? Então, tem ferramentas gratuitas para isso também, tá, pessoal? Da minha parte, era isso. Né? Não sei se alguém tem algum comentário para fazer. Meu amigo Marcelo tinha levantado a mão lá atrás. Fala lá, Marcelão. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? É o seguinte, você falou um pouquinho sobre
ter duas contas, né, admin, né? Você consegue colocar na sua própria conta 2 celulares ou mais autenticando no celular. Depois é possível, a Microsoft manda, tem um linkzinho, que depois eu até mando para vocês aí. Então você pega, vamos supor, eu tenho 2 números de celular, né? Eu posso autenticar 2 fatores nas 2 contas ao mesmo tempo. Ele libera pelo celular A, pelo celular B. Se eu perder esse celular, a gente tem feito isso aqui numa conta suporte. Na verdade, tem eu, o Evandro e um técnico nosso. Tem uma conta nossa suporte, @msp, aonde todos nós 3 acessamos o e-mail dessa conta. E aí é possível, no meu celular, desbloquear essa conta, no celular do Evandro e no celular do Fernando. Todos eles têm autenticação de 2 fatores para a mesma conta, tá? Isso é possível. Ah, entendi. O Marcelo, tu sabe como é que a gente tem feito aqui, tá? Porque os nossos clientes também têm um MF ativo, a gente precisa entrar. Dentro da nossa ferramenta de cópia de senhas, que a gente está botando o código, o segundo código de autenticação fica dentro da nossa ferramenta de senhas. Bacana. Então não fica mais dentro do aparelho de alguém sempre, tá? Então, isso ajudou muito a gente, ajudou muito mesmo, tá? Bacana. Gente, a questão toda de contas, tá? O que a gente tem aprendido um pouco é o seguinte: a gente precisa sempre ter a colaboração de processos e procedimentos do cliente, né? Em que sentido? Vai se demitir, vai se contratar, necessariamente precisa ter a colaboração da área de recursos humanos ou da pessoa responsável por essas áreas de recrutamento e seleção, ou do RH, ou da contabilidade, enfim, de quem é o responsável, tanto pela contratação como pela demissão. Porque se a informação ela não chega, as contas vão continuar ficando órfãs, né? Porque senão os procedimentos de eliminação não vão ser concluídos ou não vão ser feitos, né? E também quando você tem migração de usuários de uma área para outra, ou quando há uma mudança de cargo ou função, né? Por quê? Porque as pessoas vão ter novos acessos diferenciados com privilégios à rede, ou a informação de formas diferentes, e necessariamente você precisa alterar esses acessos de informação e de segurança, né? E muitas vezes validar se essa informação é válida. Aquela coisa, chega um telefonema falando para você liberar o acesso de ciclano beltrano, e você não sabe de onde veio, e qual é a instrução, qual é o procedimento? Vai liberando, vai dando acesso, vai permitindo que isso flua, sem o nosso profissional de suporte simplesmente sai delegando ou passando essa informação ou liberando acesso, né? A formalização, ela é sempre necessária e precisa ser formalizado através de um chamado técnico, de um registro formal, porque senão a gente, enquanto controle, fica vendido, né? A gente fica órfão nessa parada. Sim, né? sim, é isso mesmo, Grão, tá? Cara, o meu sonho, Grão, né, que para mim, eu acho que criar o usuário ou mudar as permissões, né, ou desligar algum usuário, isso tem que ser função do RH, do meu ponto de vista, tá? Então, para mim, eu acho que os sistemas de RH, quando o cara cadastrou algum colaborador novo dentro da empresa, o próprio sistema de RH deveria já criar esses usuários, né, essa conta dele, aonde precisa. E o mesmo quando ele sai, né, deveria desabilitar essa conta. Esse seria o mundo ideal, né? É algo que dá para ser feito até através ou de PowerShell ou de algumas coisas de automação, tá? Posso afirmar para vocês que isso até dá para fazer, dependendo do nível de integração. É um desafio, né? Mas algumas coisas dá para ser feitas. Mas aí muito depende do que? É muita integração de sistema para a gente chegar nesse nível. Já vi isso sendo feito com TOTUS, já vi isso sendo feito com alguns outros sistemas, onde você tem, por exemplo, uma integração com AD, né, onde você consegue fazer uma autenticação, um single sign-on, né, você consegue fazer a partir da árvore do próprio AD, você consegue fazer esses níveis de autenticação.
né? Com AD em nuvem hoje, você usando ele sempre como a principal plataforma de autenticação, né, para fazer validação de usuários, você consegue montar algo nesse sentido e manter. Óbvio, isso tudo requer um investimento e um recurso financeiro que nem sempre as empresas têm. Então, para se manter integridade, o que eu sempre defendo é onde começa-se todo o processo pela abertura de um chamado técnico. E tudo tem que ser feito dessa forma, né? E existem ferramentas, a gente usa desde 2015 uma ferramenta chamada Network Detective, que ela faz exatamente isso, busca, né, dentro do AD, quem são os objetos órfãos. Órfãos, o que significa? Deu mais de 30, 40 dias que esse objeto não sofre uma alteração, né, sofre um login, ele vai estar registrando isso como uma não conformidade. Né? O usuário vai sair de férias, por que a gente não trava e não bloqueia o acesso desse usuário? Né? Que medidas que a gente pode fazer para ter um gerenciamento dessas contas? Né? Então, essa é uma preocupação que a gente sempre precisa passar para os gestores. Né? Isso é uma cultura que nós, enquanto administradores dos ambientes de tecnologia, a gente precisa levar para dentro das empresas. Né? Ou seja, qual é a política de segurança que a empresa quer adotar? Né? O nosso papel é muito desse, é de levar qual é a política. Não existe política, tá? Em qual vai ser estabelecida? Né? Qual o procedimento que vai ser estabelecido enquanto política? Muito se discute hoje para a proteção, né? Muito não se tem, às vezes, uma proteção, né? Se compra equipamentos ainda com Windows Home, que a gente não tem um controle efetivo, né? Das máquinas locais, não se tem uma integração. Então, é a primeira coisa. Vou comprar um equipamento. Então, se compra um equipamento de uso profissional, né? Com um sistema operacional de uso profissional, que é o mínimo para que você possa ter gerenciamento de conta, né? E controle efetivo de quem vai acessar o quê, onde vai acessar o quê. Se você não tem pelo menos esse requisito mínimo, não tem como você fazer gerenciamento, né? E aí, como que você vai controlar acesso, como é que você vai gerenciar e você vai garantir integridade, né? Rastreabilidade de acesso à informação. Né? Eu só vou conseguir atender aspectos legais de acesso à informação, leia-se LGPD, por exemplo, né? Se eu tenho ferramentas que me deem a possibilidade de rastreabilidade. Se eu não tenho como cadastrar o usuário e gerenciar o usuário, eu não tenho rastreabilidade. Então, eu só posso atender aos requisitos da lei se as ferramentas me permitem. Se as ferramentas não me permitem, eu não tenho como ter rastreabilidade. Né? E aí eu tenho que treinar as pessoas. Então, eu sempre brinco, né, que se eu tenho que atender hoje os aspectos da lei, eu preciso começar no tecnológico, eu tenho que passar pela capacitação das pessoas para atender os aspectos legais. Não dá para fazer uma coisa só, senão o pato fica manco. Né? Eu tenho que fazer as três coisas. Não adianta. Não adianta fazer o técnico, o tecnológico, não fazer, né, o treinamento, a capacitação humana e falar assim, vou atender a LGPD e fazer o aspecto legal. De nada adiantou, você fez um papel para guardar na gaveta. Não vai resolver de nada. Então, hoje, o que eu sempre falo com os advogados que eu conheço, com o pessoal que a gente atua em conjunto, fala assim, olha, meu amigo, vamos falar de LGPD? Nós vamos falar do aspecto técnico, do aspecto humano e do aspecto legal. Falar só de uma das pernas é pato manco. Não vai resolver de nada. Né, Guirau, não é um contrato assinado que vai resolver os problemas, né? De jeito nenhum. De jeito não é um nenhum, papel, né? não é um papel bonito, cheio de norma que vai resolver. Se ele mantiver na gaveta e não tiver uma ação prática, não vai resolver de nada. Não vai resolver de nada mesmo. Vamos abrir os microfones, nossos amigos. É. Hoje a sala tá cheia, gente. Hoje Nossa, nós temos aí não, presenças ilustres aí. Hoje a sala tá bonita hoje, hein? Nossa, hoje o negócio. Olha. Hoje tem que. Tira o compartilhamento e enche a sala, vai.
Tira o compartilhamento da tela Eu e entrei vamos só encher a porque eu vi o sala. Alexandre, tá? Vou confessar. Ah, olha só. Eu vou confessar, eu vi o Alexandre, eu falei, não, o Alexandre tá lá, eu vou ter que ir. Hoje a sala tá cheia. Senhores, foi... Nós Pode tiramos. falar, Grão. O César, o Ventura veio hoje. O Greg veio hoje. Olha só, meu Deus do céu. Michael lá de Santa Catarina, direto de Santa Catarina aí com a gente, ó, também, junto com a turma. Muito, muito pertinente todas essas observações, todos esses pontos. O Rodolfo passou aí com maestria aí por todos esses pontos que a gente tem abordado, né? Eu gostaria aqui de contribuir também um pouco, porque às vezes, para quem está assistindo ou vai assistir depois, é ali o proprietário da pequena empresa, por onde eu começo, às vezes ele não tem nenhuma estrutura, né, de um Active Directory ou de um Azure, mas é legal também a gente pontuar que não precisa, e é muito importante, né, pessoal, a gente pontuar que eu não preciso ser uma grande empresa. A segurança da informação, a gestão desses controles não são coisas para grandes empresas. Hoje, para o nosso negócio, né, para pequenas empresas, existem soluções também simples, né? Claro que nós não vamos ter esse nível de controle que nós discutimos aqui, mas para que a gente tenha um início, né? E para trazer um pouco para a prática, a gente pode pegar ali tanto Google quanto Microsoft nas suas ferramentas de armazenamento ali. Eu conheço muitos clientes que têm ali o Google Drive, o OneDrive, o 365 e o Workspace instalados, armazenam os arquivos ali. E dali mesmo, pessoal, já é possível você criar regras de permissionamento para acesso a esses arquivos, né? Já é possível você delegar ou não acesso para os usuários, bloquear as contas dos usuários, impedir que um ou outro acesse, se tiver de férias, não tiver, né, estiver numa outra situação. São ferramentas, são painéis, né, pessoal? São os painéis de administração da Microsoft, do Google. Claro que nós temos um conhecimento legal, mas é intuitivo. Então, você que é dono da pequena empresa, você ele não tem um time de TI para cuidar ou ainda não contratou pessoas de TI específicas, é possível que você possa, ali, com um pouco de conhecimento, fazer esse gerenciamento para não deixar com que o seu parque fique totalmente... pelo menos sem uma regulação, sem entender ali em que ponto que eu estou hoje, se eu tenho usuários inativos. Eu estou num cliente agora, a gente está trabalhando para um cliente novo, nós pegamos 67 contas de usuários que já não existiam mais na empresa, já tinham sido desligados e também não fizeram nada, né? Então, eles devem fazer um filtro desses usuários e, pessoal, é possível, né? Totalmente possível. Eu quero falar aqui para quem é dono ali da pequena empresa, da média empresa, pelo menos um gerenciamento básico, inicial, para o negócio não desandar. É possível a gente fazer esse gerenciamento com as ferramentas proprietárias ali. Se você tem um Microsoft 365, vai lá no painel de administrador lá, verifica os usuários que estão ativos, as licenças que estão habilitadas. Às vezes tem usuário até com licença que você que nem precisa utilizar e está habilitado, né? Interrompe o acesso a determinadas pastas. Do Google Workspace é a mesma coisa. Isso é quase custo zero, né, pessoal? Você tem ali o acesso de administrador ali, pode adicionar os usuários da sua empresa que entraram e saíram. Então, fazer essa gestão, dá para fazer ela também de forma simples, pelo menos para começar, né? Começar a ter um norte e não deixar chegar nas 67 contas que a gente pegou aqui. Porque... O Antônio, tu tocou num ponto também que é o seguinte, né? A eliminação de contas pode trazer redução de custos, né? Significativo. Significativo, né, Guilherme? Daqui a pouco tu tem usuários fantasmas que não estão mais lá e estão ocupando licença ainda. Estão ocupando licença, e isso representa custo, representa economia, representa uma série de coisas para a empresa. Sim, né? Com E certeza. sem considerar a segurança, né? Sem considerar que a pessoa tá vendo que não deve, né? Tá recebendo coisas que não lhe são mais pertinentes, né? Sim. E é um buraco de segurança, tá? E assim, isso independe de tamanho de empresa, tá, gente? A gente fez um, não chegou nem a fazer um trabalho, tá? A gente fez um pré-diagnóstico de uma empresa que a gente ia fazer um trabalho de segurança e aonde que estava o buraco? Tinha conta de administrador aberta há mais de ano
e o nego tirando informação de dentro da empresa porque eles simplesmente não fecharam a conta. Né? Então, ou seja, as vulnerabilidades, ela começa dentro da própria empresa por uma falta de procedimento, por uma falta de cuidado, muitas vezes, de não haver um cuidado da própria área de recursos humanos, mas aí eu faço meia-culpa, né? Existe também uma falta de procedimento, muitas vezes, da própria parte de TI. De TI em que sentido? De não ter o devido cuidado de olhar, às vezes, um usuário que não se loga há mais de 30 dias, né? De ter um procedimento. Qual é a regra? Qual é a política? Né? Tem que ter política, tem que ter regras estabelecidas claramente, né? Junto com os gestores da empresa, porque isso ajuda a gente a controlar os acessos à informação. E não Né? é algo mirabolante, né, Guiral? A gente pensa assim, vamos criar uma política. Meu Deus, eu não sei criar uma política. Pessoal, dá para criar um checklist de verificação checklist, mensal. nada demais, nada de Nada sofisticado. demais. É Isso. verificar se um usuário está mais de 30 dias sem ter acesso, isso com as ferramentas que a gente tem de RMM, com as ferramentas de monitoramento, a gente consegue tirar uma listagem, o próprio sistema tira isso para a gente, manda um e-mail de alerta, quer dizer, são procedimentos relativamente simples, que com uma empresa que faça o gerenciamento, né, de serviços gerenciados, ela vai conseguir extrair essa informação e vai te colocar lá, olha, este usuário não se loga há mais de 30 dias. Tem lógica? Ele estava de férias, ok. Ele está de licença. Um usuário de licença precisa ter acesso às informações corporativas? Não é uma decisão de TI, é uma decisão administrativa. Então, não cabe a TI tomar uma decisão sobre isso, mas é uma decisão que alguém administrativamente precisa tomar. Né? E aí sim a TI vai adotar a medida necessária para fazer alguma coisa, mas ela administrativamente não vai fazer nada. Mas ela está dando alerta, ela está cumprindo com o seu papel de proteger a informação, de proteger os dados, de dar os devidos alertas. Essa é a nossa função, né? Não é a função de auditoria, mas é uma função de alerta. É uma função de que, olha, eu estou vendo as coisas aqui, tem essas condições de risco, e eu estou alertando a administração sobre os riscos. Perfeito? Então, é isso que a gente precisa estar sempre alerta, é isso que a gente precisa estar colocando para as pessoas. Essa ferramenta mesmo que a gente usou, Enio, essa ferramenta é sensacional, é um conjunto de ferramentas. O problema dessa ferramenta é o custo dela depois que você passa um determinado número de usuários. Concordo com você. Para você começar a brincadeira até uns 20 usuários é uma delícia. Depois que você passa disso... até 100, né? Até 100 vai. Aí vai. Depois que você passa disso, ai, como dói o bolso, como dói. Né? Eu uso ela sempre para fazer auditoria. Sensacional, uma ferramenta sensacional. Né? É uma ferramenta que a gente começou a brincar com ela nesse cliente aí para fazer a prospecção dele, e é uma ferramenta sensacional. Né? Ela junta log, faz o capeta, mas na hora que você realmente vai para uma implantação num ambiente maior, o negócio fica sério. E é uma ferramenta sensacional. Né? Tem recurso para caramba. Guirão. Tem uma outra que é de uma empresa que fazia parte da Dell, né? Que é a Quest. Chama-se AD Audit, também desse mesmo nível aí. Eu uso já há alguns anos o Network Detect, ele está hoje embaixo do guarda-chuva da Kaseya, e a gente já usa desde 2015, e é a ferramenta que gera relatórios, gera uma série de coisas aí para a gente. Então, a gente vem trabalhando com eles já há alguns anos. Então, ferramentas, gente, o mercado está aí, e a gente pode estar utilizando e ajudando muita gente nesse sentido. Né? O que eu falo qual é a política? Né? O que eu tenho batido muito hoje em dia, defendido muito com as empresas, com os gestores, o que eu sinto muito de falta é política. Né? Os gestores hoje, a gente chega nas empresas, independente do tamanho, né? Qual é a política?
né? Quais são as instruções, quais são as regras do jogo? Não tem regra, né? Os contratos de trabalho estão muito vagos, muito abertos, né? Ela tem uma regra de estabelecimento de contrato de trabalho, ok, mas não tem a regra do uso das informações ou do uso da tecnologia, das ferramentas de tecnologia. Então, como a coisa está muito aberta, todo mundo faz o que quer. E aí, quando você vai tentar, eu não diria nem punir um funcionário, mas tentar inibir que certas coisas sejam feitas, ou que você quer que as coisas sejam, né, minimamente controladas, todo mundo se acha no direito de fazer o que quer. Então, a gente precisa, nós estabelecermos e pedimos para os gestores tomarem rédea a respeito do que pode e o que não pode ser feito com os recursos de TI. Porque senão vai acontecer buracos de vazamento de informação, erros no uso das informações, vazamentos, e infringir aí as leis e as normas de uma lei geral de proteção de dados, do marco civil da internet, e vai por aí afora. Então, é esse conjunto de coisas, quando a gente fala de gerenciar contas, gerenciar ativos, que acho que a gente tem que sempre lembrar. Quem mais? Olha aí. Quem mais vai? Sérgio, Greg, Júlio, vai. Vocês vão ficar calados mesmo, é sério. Romit, vai, vamos. Abre esse microfone, vai ficar quietinho também. Ô, Evandro, você apareceu hoje, vai ficar quieto, vai só o Marcelo fala nessa empresa, é isso mesmo? Hoje eu vou ficar quietinho que estou trabalhando aqui, tá? Ah, é? Tá bom. Davi, Ítalos, apareceram por aqui também. Vamos, meus amigos. Prazer tê-los aqui hoje. Mas virar uma coisa seja dita, quando tu vem mais gente, né? Brincadeira. Eu tô achando o Henrique Teixeira desprestigiado. Eu fui colher um pouco mais de informação lá fora para juntar agora, semana que vem trago mais um pouco de coisa para vocês. Davi, o Ítalo, pelo visto, fez sucesso no Sebrae. E aí, Ítalo, conta um pouco para nós o que você falou lá na sua palestra no Sebrae. Ele ficou tímido agora, pelo jeito. Não deve estar nos escutando. Deve estar sem o microfone lá, não deve estar. Acho que está sem microfone, está sem áudio aqui. E aí, Maicon, como que é aí para os lados de Santa Catarina aí a cultura dos controles de acesso? Como é que o pessoal tem se comportado? É tranquilo aí lidar? Tá tudo certo? Você chega nas empresas lá e ó, não tem nada para fazer. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem? Beleza. Pois é, eu acho que esse problema ele é em todo lugar, né? O que o Guiral falou ali sobre os recursos humanos, informar para a gente a contratação, a demissão, isso eu acho que todo mundo acaba passando, né? A gente acaba pegando um usuário ou outro que foi desativado, assim, quando faz uma visita, quando liga lá para o cliente, ou né, quando bate o olho, quando vai rodar um checklist, mas acredito que é uma cultura que a gente precisa até ajudar as empresas a desenvolver, porque eu acho que eles esperam muita proatividade do TI. Inclusive, a gente saber quando alguém é contratado ou demitido, né? Porque eles brincam que o TI sabe tudo, sabe resolver de tudo, mas essa parte da contratação acaba pegando. E sim, se a gente não roda um checklist ou de alguma forma não está muito próximo do cliente, a gente acaba sendo responsabilizado por essas falhas, né? E ficar um usuário aberto aí alguns anos e por aí vai. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? A TI aí, ela tem uma função estratégica e uma parte estratégica em toda essa organização, mas tem que ser um trabalho em conjunto, né? Nesse caso específico aí, o pessoal do RH, né? Eu já ouvi me falarem, mas você quer saber tudo o que está acontecendo na empresa? Não, de forma alguma, né? Mas para que a gente possa aí manter um mínimo de controle organizacional é importante, né? Que tenha aí, dentro até desse checklist ou desses procedimentos, que passe, né, pelo RH, a alta diretoria também tem que abraçar, né? Porque gente, zero trust, né? Não, eu confio, já ouvi isso também, né? Casos verídicos.
Não, confio plenamente em colaborador A, pode dar um acesso total para ele aí, porque, né, zero trust, não é que aquele colaborador vai fazer algo de ruim, mas talvez ele possa estar ali sofrendo com uma ameaça na máquina dele ou no ambiente dele que seja desconhecido, né, e um ataque pode vir ali através daquele meio, né? Sim, Então, sim. é um trabalho colaborativo, né? Todas as áreas têm que estar, ou não todas, mas as principais áreas ali têm que estar diretamente envolvidas nesse controle de acesso e nós somos só o meio ali, o caminho, o direcionamento para que tudo saia correto, né? Isso aí, show de bola. Se ele é um usuário sensível, ele está sendo monitorado, né, por alguém. E desculpa, aproveitar para perguntar para vocês, o Guiraldo, tu tens algum modelo, alguma metodologia, alguma forma como que tu acabou alinhando, né, a tua parte do TI com o RH das empresas para que essa comunicação funcione? Cara, a gente tem procurado utilizar sempre a abertura de chamado técnico. Uhum. Tá? Ou seja, estabelecer um canal muito direto com a área de recursos humanos, onde um formulário de contratação, ele passa necessariamente por todos os processos de checklist, de solicitação, por exemplo, de login de usuário e estabelecimento. Eu te falo que o lugar que eu mais aprendi, isso eu reconheço até hoje, de processo de registro de profissional, foi numa empresa chamada Progen. Eu fui prestar uma consultoria, e a gente foi fazer um processo todo de migração deles, e todo usuário que a gente cadastrava, todo usuário que entrava, ele vinha com uma folha de rosto, de cabeçalho, onde passava pelo RH, ia para a área que ele ia ser contratado, o gerente direto falava quais eram os acessos que ele ia ter, e esse formulário ele circulava, né? Naquela ocasião ainda era papel. Para quê? Para que todo mundo, que todos os acessos, toda a validação daquele usuário, ele circulava até o próprio usuário assinar e validar que todos os acessos dele estavam garantidos. Então, eu acho que se a gente transporta isso hoje para um Forms, por exemplo, para facilitar a vida da gente, ou se isso vem para dentro de numa abertura de chamado técnico, que assim anexe o formulário, que se faça qualquer coisa nesse sentido, ele continua dando o caminho do processo. Então, é estabelecer sempre o caminho com recursos humanos, né? E a volta também, né? Ou seja, vai se desligar, o processo tem que se originar também da mesma forma, né? Para que você possa ter integridade de tudo isso, né? É uma coisa que a gente eu sempre falo com uma equipe nossa aqui de suporte, e que nada é feito sem que não tenha um chamado aberto, uma validação com supervisão ou com o gestor imediato, né, para se validar as informações. Enquanto eu não tenho isso validado, seja dentro do chamado, seja por um e-mail, nada é executado, nenhuma instrução é executada de direitos de acesso ou de validação, ou se vai se demitir alguém de cargo mais elevado, né, um C-level, um gerente, um gestor, normalmente um de nós, né, um dos gestores de alto nível, estão envolvidos para que a gente fique de prontidão, para que a gente fique sempre envolvido nessas questões de mais alto nível, né? Porque você tem que fazer, aí você tem que ter pronto atendimento, né? Você tem que fazer um bloqueio, você tem que fazer uma coisa, algo de mais alto nível. Então, é sempre ter isso muito bem ajeitado, muito bem estabelecidas essas regras. Então, formulário e procedimento muito bem esclarecido com o RH, né? Para que você não fique descoberto, para que você a gente, enquanto TI, não se expõe, e nós, enquanto terceiros, a gente não venha a se expor. Então, eu te falo que o melhor que eu já vi até hoje foi esse formulário de checklist, feito em comum pelo RH e checado por todas as áreas. Então, o funcionário ele só tinha um ok, a gente só tinha a liberação de acesso dele depois da integração dele.
Ou seja, ele fazia integração, na hora que ele completava o programa de integração, aí o RH mandava para a gente o formulário ok, para a gente liberar, é só dar ok, o usuário, a liberação dele, o usuário já estava criado, já estava tudo em ordem, ele terminava o processo de integração, a gente ia lá e habilitava, só dava o clique para habilitar o usuário no AD. Ou seja, todo o processo já estava feito. Usuário criado, direitos estabelecidos, tinha template já tudo criado, bonitinho, era só, o usuário já estava pronto, então era só habilitar o uso dele. Então, essa acho que continua sendo a melhor forma de você criar essas regras, de você criar tudo isso. Né? Então, independente, muitas vezes, eu acho que do tamanho da empresa. Isso é regra, gente. É estabelecendo é processo. Eu falo que hoje a gente, como TI, a gente virou muito mais gestor de processos do que de uma atividade técnica. A atividade técnica está se tornando cada vez mais automatizada. Né? Se a gente cria um script para criar usuários, se a gente está usando o RMM, a gente consegue criar script para tudo. PowerShell, um dos treinamentos que eu assisti recentemente lá, agora nos Estados Unidos, o PowerShell é de uma capacidade, o poder que você pode fazer com PowerShell é tão grande que você cria um script e você põe o nome do cara, você tem um template, em segundos você está com tudo pronto. Então, com os templates de Windows para subir uma máquina, criar um perfil de usuário numa máquina, é ridículo. Então, dá para se automatizar todos esses processos. Então, a questão toda é procedimento. 100% é procedimento. 100%. Viu, Michael? Só deixa eu complementar um pouco o Giral. Tá? O que a gente faz aqui, a gente chama isso de chamado nível 2. Tá? O nível 2 é quando envolve criação, desligamento do usuário, ou até mesmo permissão de pastas. Tá? Então, a gente determina um cliente quem é a pessoa que pode autorizar isso. Normalmente são 2, no máximo 3 pessoas. Então, a gente pode receber a requisição de qualquer um, tá? Mas quem vai liberar esse tipo de chamado são só aquelas 3 pessoas. Tá? E a gente eu não faço isso se a gente não receber autorização desses 3 nomeados. Então, esse é um procedimento que a gente tem aqui interno. Aí a gente procura respeitar muito sempre isso. Sim, aqui também, no nosso caso também. Eu tenho sempre o gestor, que é sempre o responsável pelo cada um das áreas aqui internas, que é o responsável por essas liberações. E o próprio sistema controla isso para a gente, porque ele escala, ele vai escalar. A gente está trocando de ferramenta, a ferramenta em compliance com a ITIL, então ela é mais amarrada ainda. Mais amarrada, entendi. Mais amarrada ainda. A gente está trocando pelo Desk Manager, então ele é ITIL Compliance. Então, está se amarrando mais ainda a questão de níveis. Né? Então, você fica mais amarrado ainda nessas questões. Então, estamos apanhando e estamos aprendendo, mas é isso que o ITIL rege, né? Que você tenha níveis de controle e níveis de liberação do que cada nível pode fazer, né? De autonomia para fazer. E aí não é questão nem desconfiança, né? Mas é de maturidade mesmo e do que as pessoas podem ou não fazer, que tem autonomia para fazer. Porque é os gestores que definem, né? E dentro do próprio chamado ele tem que responder se ele está autorizado ou não a fazer. O gestor que determina. Isso é importante. Isso é importante, né, Adriano? Então, quando eu falei de pessoas, né, normalmente são responsáveis do lado do cliente, né? É dos dois lados, né? Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade dos dois lados. Sim. E dos dois lados. E assim, se você pegar hoje os modelos do NIST, se você clicar na documentação do NIST, te leva para políticas. Você tem exemplos de políticas no NIST. Isso pode te ajudar bastante, Marcos. Isso pode te dar bastante exemplos de documentação e de políticas que estão prontas. São extensas, tá? Mas ela te dá noção. Elas são políticas um pouco mais antigas, mas ela te dá uma boa noção das coisas. Show, legal. Sim. Henrique, faz as honras da casa e encerra. Feito, senhores. Acho que é isso aí. Mais uma live aí muito produtiva. Hoje eu deixei os demais aí falarem. Eu
As últimas duas lá ficou comigo, dessa vez eu deixei. Opa! Mas perfeito, Até... pessoal. Você deu uma travadinha aí. Deu uma travada, meu amigo, deu uma travada. Chegou sim, estou com três casos abertos aqui. Eu digo, não, essa vez eu deixei para os demais falar. As últimas duas eu falei demais, acho que hoje eu fiquei só na escuta. Bom também, mas perfeito. Antes do Henrique encerrar rapidinho, Henrique, coloquei aí no chat para o pessoal aí que nos segue, quem ainda não conhece muito da Cop TI, quem está aí assistindo a gente pela primeira vez, nós temos aí as nossas redes sociais, né, Henrique? O Instagram, o LinkedIn, e aí nós temos as atualizações, vamos ter cada vez mais novidades lá, assuntos relacionados à segurança da informação. Nós temos aí os nossos influencers aí, ó, Marcelo, Giral, vai ter videozinho deles aí, vai ter, Henrique, dá um... Em breve teremos aí novidades. Sim, né? sim. Novidades. Então, quem não estiver seguindo aí, né, pode dar um clique aí para seguir, ficar atento aí às últimas informações e notícias aí que a gente lançar, as próximas lives, assuntos das próximas lives, enfim, dá um clique aí para poder ficar por dentro de todas as informações, pessoal. E spoiler, né? Dia 26 vai ter 27 vai ter muita gente aqui em São Paulo, né? 28. Muita gente por aqui. 27, 28 vai ter 27, muita 28. gente aqui. Então vai ser uma live animada, vai ser uma live meio que ao vivo, com muita gente aqui em São Paulo. Então a gente vai ter aqui, já estou separando uma sala aqui para a gente fazer uma live bem ao vivo, estilo rádio, estilo bagunça, porque vai ter bastante gente aqui em São Paulo, a gente vai ser bastante divertido. Tá bom? Vai ser Tô contando com isso aí já. Hã? Eu tô contando com isso aí já. Imagino Eu como tô com a vai ser essa passagem comprada bagunça já. aqui. Também. Vê se dessa vez você vem, né, ô Tratando? Eu fui no Dadel, pô, tô indo. Não, você não, o Henrique. Eu tinha passagem comprada e não veio. Pô. Não, mas agora tá certo. O hotel reservado já, a passagem reservada, agora tá certo. Então tá bom. Henrique, Perfeito, fecha a nossa pessoal. live, por favor. Então, é isso aí, pessoal. Muito bem apresentado aí pelo Rodolfo. Ótimo conteúdo aí, Giral. Como Obrigado, sempre. meu amigo Rodolfo. Obrigado pela... Pessoal, até semana que vem. Muito obrigado pela participação de todos aí. Na próxima semana vai ser uma continuação do assunto de hoje, que vai ser na parte de gestão de acesso. É diferente das contas, né? É mais a questão de permissionamentos também. Mas é um conteúdo interessante ali, com certeza. Beleza, pessoal? Até semana que vem, então. Mesmo horário, mesmo bate-horário, bate-canal. Bate-canal. Então tá, pessoal. Boa semana, pessoal. Boa tarde. Até Boa mais. semana. Grande abraço. Vamos embora. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Embora. Abraço. Tchau, tchau.